Olá, meus amigos e minhas amigas, senhores e senhoras, leitores e leitoras do Portal na Amazônia, sejam muito bem-vindos para mais um Fatos e Opinião aqui pelo nosso canal do Portal na Amazônia no YouTube. E hoje nós vamos falar de futebol da Série C do Campeonato Brasileiro, exclusivamente do Manaus FC. Tá certo, meus amigos? Mas antes, como eu sempre faço com você, vou logo pedindo aí para você, né? Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, o seu joinha, que é muito importante aí para o nosso trabalho, tá certo? Compartilhe, né, com os amigos, com a família, os nossos vídeos, né? E a sua participação. Sua participação é importantíssima aqui no nosso canal, tá certo? E um grande abraço para você que acompanha a gente também pela nossa fanpage no Facebook, Portal na Amazônia Oficial. E não esqueça aí de sempre acessar aí portalnaamazônia.com.br, informações 24 horas para você, tá certo? Meus amigos e minhas amigas, bom, tivemos um final de semana aí catastrófico, né, para o nosso Manaus, para o nosso Gavião do Norte. E hoje nós vamos analisar um pouco da situação do Manaus nessa Série C, nesse ano, né, um ano bem complicado para a equipe do Gavião do Norte. Talvez muitos não gostem do que nós vamos falar aqui, mas fato é fato e não tem jeito, né? Bom, meus amigos, o Manaus chega na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento. A bem verdade é que hoje o Manaus depende de si, apenas de si, para a permanência na Série C do Brasileirão. Porém, não é uma tarefa muito fácil, né? O Manaus vai jogar contra o Figueirense, né? Lá no sábado, às 15 horas. Nós vamos acompanhar essa partida, obviamente, né? Às 15 horas, hora local. O Manaus enfrenta o Figueirense, que também precisa do resultado. Então, é esse contexto que nós temos que analisar bem. O Manaus chega com 19 pontos. 19 pontos. Entre Manaus e Joinville está justamente o Floresta, do qual o Manaus não teve a competência para vencer o jogo nesse domingo aqui na Arena da Amazônia. Então, ficamos assim realmente tristes, porque nós torcemos pelo nosso futebol, né? E infelizmente o Manaus chega na última rodada precisando de um resultado. Só a vitória interessa ao Gavião do Norte, não tem outro jeito. Não será fácil, porque o Figueirense precisa vencer para ter para também se segurar, para permanecer. O Figueirense está com 21 pontos, a 2 pontos, né, do Manaus, e nós temos o Floresta com 20, logo na sequência entre eles ali. Então, essa turma está brigando para não cair. E o Manaus é um deles. O importante é isso, o Manaus só depende de si, né? No domingo, o Manaus enfrentou o Floresta aqui na Arena da Amazônia, precisando completamente do resultado. Infelizmente, vimos uma equipe desorganizada, né, ilimitada, completamente ilimitada. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui, nós torcemos pelos clubes, torcemos pelo Amazonas, pelo Manaus, independente do clube, né, que cada um amazonense torça aqui. Então nós temos que entender primeiro uma coisa: o Manaus é um time hoje limitado. Não foi um time, um elenco que foi colocado, que a diretoria colocou à disposição para a temporada e veio se modificando ao longo do tempo. É um elenco limitado, muito limitado. Infelizmente, estamos lidando com profissionais, obviamente. Nós não estamos aqui para desrespeitar o elenco do Manaus FC. Porém, é um elenco limitado. E isso todos há de convir. E se você achar que não,
Coloque aqui embaixo. Nós precisamos saber da sua opinião. Né? O Manaus é um clube que não é valente, né? Não há aquele esforço, apesar de que nesse domingo contra o Floresta, o Manaus teve o domínio do jogo, perdeu gols, mas é um time realmente que precisa de muito trabalho. Um técnico na sua quarta partida, infelizmente o Roger ainda não teve tempo de mostrar nenhum trabalho, mas meus amigos e minhas amigas, é pouco para um Manaus, Então, eu vejo aí e podem ficar chateados comigo, não tem o menor problema quanto a isso, mas a diretoria faz parte da situação. Quem cria, quem faz o planejamento é a diretoria. E meus amigos e minhas amigas, é muito pouco para um time de ponta. Muito pouco para um time de ponta. Não adianta, apesar do Manaus ter 10 anos e grandes conquistas, e louvamos a isso, torcemos muito pelo Manaus, mas o planejamento para esse ano foi um desastre. E não adianta tentar tampar o sol com a peneira, porque esse planejamento foi um total desastre. O Manaus não conseguiu ir para as finais do Barezão 2023. O Manaus foi eliminado na Copa do Brasil. O Manaus foi eliminado na Copa Verde, na primeira fase, nas duas competições nacionais. E não foi às finais do Barezão. Um clube como o Manaus, que teve um determinado apoio, um determinado investimento. É óbvio que nós temos futebol é futebol. Mas os resultados não vieram para o Gavião do Norte. E eu vejo nos grupos, eu vi nos grupos, andei lendo muito, eu participo, e vejo a torcida do Manaus, que é uma torcida também limitada, diga-se de passagem, nós temos que entender isso. E eu via um torcedor que colocava que o América, que está numa situação dificílima também, mas que lota o estádio. Há uma diferença estúpida entre o América e o Manaus. O Manaus possui pouquíssimos torcedores e muitos simpatizantes. A torcida amazonense, a torcida aqui em Manaus, ela lota o estádio quando o clube está em ascensão, quando está aqui. Se está aqui embaixo, não vão. Reclamarem de ter 2.000 pessoas no estádio, ainda bem que tinham 2.000 pessoas. Porque o Manaus já jogou para 200, até menos. Então, se tinha 2.000 pessoas, é o torcedor do Manaus. Agora, o torcedor simpatizante, aquele que gosta de futebol e vai ao estádio para assistir o time que está em ascensão, é outro. Esse precisa ser cativado. E ele só será cativado através de bons resultados. Os resultados do Manaus da temporada 2023 é um verdadeiro desastre, é um verdadeiro vexame. Então, esse simpatizante, ele não vai ao estádio. Quem vai é o torcedor raiz. Nós temos que lembrar que o Manaus é um clube que nasceu ontem. Ele não terá aquela torcida de Nacional, de Rio Negro, de Faixa, o São Raimundo. E falando em São Raimundo, o Manaus foi muito um pouco aquela onda que o São Raimundo teve há alguns anos atrás. E para isso, o torcedor esperou que a diretoria tornasse os investimentos em resultados. Não foi o que aconteceu no ano de 2023. Então, hoje o Manaus precisa desse resultado, precisa dessa vitória lá no Orlando Scarpelli no sábado contra o Figueirense, para permanecer na Série C do Brasileirão. Essa será a conquista do Manaus, se ela vier.
E nós não estamos aqui torcendo contra, não, hipótese alguma. Vamos torcer muito, porque nós queremos os clubes amazonenses em ascensão. Não queremos que o Manaus retroceda, queremos o Manaus na Série C. Assim como vamos torcer para o Amazonas na próxima fase da Série C do Brasileirão. Então nós vamos torcer muito que o Manaus faça um grande jogo e venha de lá com a vitória e com a permanência. Porém, nós sabemos que será muito difícil. Muito difícil. Eu vou colocar aqui para vocês palavras aqui do técnico Roger Silva. Vamos colocar aqui, ó. Abre aspas aí para o Roger, né? Agora não tem psicologia, não tem choro, não tem nada. A gente precisa vencer. Nós nos colocamos nessa situação. O jogo contra o Floresta era vencível e a responsabilidade é toda nossa. A gente tinha que ter feito o dever de casa. Conseguimos ser soberanos nas ações, né? Então, agora não tem lamentação. Fecha aspas aí para o Roger, o treinador do Manaus. Então é o que tem que acontecer. É o foco nesse jogo. O jogo do Figueirense é importantíssimo, né? E não adianta choro mais. É o que o Manaus tem para o ano e pronto, né? Então, que haja um planejamento para esse jogo. Obviamente que do outro lado tem um planejamento também. O Figueirense precisa demais dessa vitória. Então, que o Manaus consiga fazer esse revés, né? No sábado, às 15 horas, lá no Orlando Scarpelli, né? No estádio do Figueirense, lá em Santa Catarina, não é? É uma situação bem difícil. Eu quero trazer aqui uma situação aqui também colocada pelo presidente, né? E tem que estar mesmo, porque ele está confiando na permanência do Manaus na Série C, né? E diz não se arrepender de ter feito o centro de treinamento. Giovanni Silva, presidente do Manaus, teve que dividir o orçamento para a construção do local próprio de treinos, né? O presidente ressalta ainda que não é momento de falar em rebaixamento, pois acredita no time diante do Figueirense. E eu quero lhe dizer, presidente, que nós acreditamos também. Mas é muito difícil. Só que o futebol é futebol. Essa mesma ânsia sua, ela precisava estar presente lá no início da temporada, lá no planejamento, junto com a sua equipe, né? Com as pessoas que compõem a diretoria junto com o senhor. Então, aqui não é momento de se encontrar culpados. Mas o senhor presidente tem uma diretoria, o clube, né? Hoje nós estamos vendo que o planejamento não deu certo. O Manaus teve o quarto técnico, se não me engano, o quarto técnico do Manaus no ano. Né? Durante a Série C, o Manaus foi trocando de técnico e trocando peças também. Então, o planejamento não foi bem executado. Além de não ser bem executado, não foi bem planejado. Essa é a grande verdade. Mas o torcedor, como nós, mesmo a imprensa, torce. Nós não torcemos contra, não, presidente. Ou você, que é torcedor raiz do Manaus FC. Nós torcemos muito para o nosso futebol. Para todos que entram. Eu, particularmente, coloco aqui, eu sou um jornalista rio-negrino, sou do Galo da Praça da Saudade, que anda muito mal das pernas, por sinal. Mas nós torcemos para os clubes amazonenses. Então, o nosso dever aqui é mostrar os fatos. E o fato hoje é que o Manaus teve um péssimo planejamento. Um ano desastroso para se esquecer. Mas antes de se esquecer o ano, nós precisamos vencer o jogo no sábado do Figueirense lá em Santa Catarina. Para que a maior honra do Manaus no ano será a permanência na Série C do Brasileirão, caso ela venha. Vamos torcer muito. Estaremos juntos torcendo pelo Manaus. Mas sabemos das dificuldades. Jogo é jogo, futebol é futebol. E é jogado no campo. Né?
é muito bom ter essa garra e vamos lá e mostrar à comissão, aos jogadores que nós confiamos na permanência e nós estamos confiantes, sim, vamos entrar confiantes, mas para isso a equipe precisa mostrar dentro de campo que é capaz. Algo que o Manaus não mostrou durante toda a temporada de 2023. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos torcer muito. Torcedor amazonense, vamos nos unir para a permanência do Manaus FC. Esse clube, o Gavião do Norte, já nos deu muitas alegrias, né? Mas fatos são fatos, eles precisam ser colocados para a sociedade e para você que é torcedor, para você que gosta do futebol e para você que acompanha principalmente o nosso futebol local, nosso futebol amazonense. Meus amigos e minhas amigas, sábado estamos juntos com o Manaus, tá certo? Quero mostrar para vocês aqui, né? Eu já falei da colocação do Manaus, né? Mas eu quero mostrar para vocês a tabela. Vamos dar uma olhadinha aí na tabela. Dá uma olhada na tabela de classificação, justamente na parte de baixo. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Olha lá, a turma ali. Eu vou do Remo para baixo, ó. Remo, 22 pontos na 14ª colocação. Figueirense, 15º, que enfrenta o Manaus, com 21. O Floresta, que enfrentou o Manaus no domingo, tem 20. E o Manaus é o primeiro ali, ó. O primeiro da zona de rebaixamento, com 19. Lembrando que o América tem 19 pontos também, junto com o Manaus, né? O Manaus está ali numa diferença aí, né? Dos critérios de desempate, né? E vem o Altos, esses Altos e Pouso Alegre já estão rebaixados, né? Ambos com 13 e 12 pontos consecutivamente, tá certo? Então, meus amigos e minhas amigas, sempre como eu faço com vocês, né? Torno aí para vocês. Precisamos aí da sua ajuda, né? Como eu sempre faço, inscreva-se no nosso canal, né? Dê o seu joinha, o seu like, tá certo? Que é muito importante, né? Compartilhe os nossos vídeos com os amigos, com a família, né? E a sua participação. O que você acha? Eu quero saber o que você acha dessa situação hoje do Gavião do Norte, do nosso Manaus FC, tá certo? Um grande abraço, até mais!